Os últimos 200 anos, desde a criação do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional enfrentou uma série de desafios que puseram à prova não apenas a sua permanência, mas também a sobrevivência da própria democracia brasileira. O Legislativo foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários e refratários às liberdades individuais e mesmo à noção pura e simples de democracia. Diante desses desafios históricos e contemporâneos, mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão. O Congresso Nacional é o principal bastião da defesa da democracia brasileira, o mais democrático dos poderes nacionais. Sua força decorre de suas características eminentemente políticas, o embate constante de ideias, a liberdade de crítica e a tomada de decisões representativas da vontade popular. É o mais democrático dos poderes, insisto, pois o controle externo exercido pela sociedade sobre o legislativo manifesta-se de forma decisiva a cada eleição, momento em que os cidadãos têm a oportunidade de reavaliar e reafirmar a legitimidade de seus representantes. Eu achei o discurso do Pachecozinho mais bem focado, né? Com menos papas na língua, né? Mais bem montado. Ele é um cara que tem, sei lá, um pensamento mais refinado do que o Lira. Agora, isso não é garantia nenhuma de que ele vá fazer o que diz que faria, né? Às vezes as inteligências são postas a serviço de coisas muito ruins. Mas, enfim, essa primeira menção às diversas vezes em que o parlamento foi fechado ou ameaçado por governos autoritários, tal, diante de tudo que está acontecendo, é inequívoca, e também o direcionamento dela não dá para tergiversar. Ele foi o mais direto possível quanto a isso. É imperativo avançarmos na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais, principalmente quanto à imposição de responsabilidades na veiculação de informações, a fim de mitigar externalidades negativas e, ao contrário, potencializar benefícios à sociedade de tecnologias que têm esse potencial disruptivo exponencial. Aliás, até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal o projeto de lei número 2.338 de 2023, sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. A história da inteligência artificial está lá alinhado, no pior sentido, com o Arthur Lira, né? Essa coisa de transferir para as plataformas a responsabilidade pelo que elas veiculam, como se fosse possível você exigir de uma telefônica que controle tudo que se diz pelos seus canais, né? Não tem nada a ver, né? A inteligência artificial e os crimes que ela pode engendrar são crimes conhecidos, só que com acrescentamentos poderosos, sem dúvida nenhuma poderosos, né? Com a chegada da inteligência artificial, mas o princípio geral da presunção da inocência, né? De você só partir para o crime depois dele acontecido, né? E trabalhar com penas pesadas, as mais pesadas possível, contra essas novas formas de falsificação, sem dúvida nenhuma, sou a favor. Agora, transferir isso para o outro lado preventivamente é justificar a censura e a possibilidade de que o jogo do poder interfira para escolher quem vai ser previamente censurado ou não, quem estava pensando ou não estava pensando em fazer alguma coisa, como é
toda a natureza do golpe lulista. Estaremos atentos à reformulação do sistema eleitoral, codificando de uma maneira definitiva preceitos e princípios que norteiam a justiça eleitoral brasileira. E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Boa notícia é esse compromisso com algum nível de reforma eleitoral, né, que contemple as questões da reeleição e principalmente do financiamento de campanha e outros que deveriam entrar nessa pauta, né. É hora do Brasil começar a privatizar o ato de eleger, né, e quem escolhe, quem vai ter quanto dinheiro para ser eleito. Não pode ser o Estado. Os partidos não podem ser criaturas do Estado, as campanhas não podem ser financiadas pelo Estado. Tudo isso tem que partir do eleitorado, né? Só os partidos e os candidatos com chancela dos eleitores deveriam poder participar, não os que o Estado quer que participem. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. Na questão das invasões sucessivas do Supremo Tribunal sobre o Legislativo, o Rodrigo Pacheco tem mantido uma perfeita coerência, infelizmente, nas duas pontas da questão, né? Ele está lá repetindo sempre que ele quer o fim das monocráticas, que ele quer revisão dos mandatos, né? E mais agora, que ele quer redesenho de todas as carreiras jurídicas, dedicação exclusiva, uma porção de pontos que realmente são obrigatórios e necessários. Só que ele também é o cara que bloqueia o enforcement de todas essas prerrogativas que o Senado já tem, né, porque não pauta a repressão ao abuso de poder do Supremo Tribunal. Então, ele tem o diagnóstico perfeito, mas ele é concretamente a garantia que o Supremo Tribunal tem de que o único breque do sistema contra o abuso de poder do Supremo Tribunal está lá garantido porque o seu Rodrigo não pisa nesse breque.